Ele está direto dos Estados Unidos, Dr. Nelson Sussuma, advogado, respondendo perguntas sobre herança, o que tem direito. A gente sabe que é tão confuso, né? O que é inventário, o que é testamento, ele já explica pra gente. Já, viu, Luquinha? Porque agora tem uma dica de saúde para você. A gente sempre fala aqui, falando nisso, de doenças inflamatórias crônicas, como psoríase, doença de Crohn, artrite, tem tantas, né? E para tratar qualquer uma delas, a gente sempre bate. Você tem a Vale Infusões. É uma equipe formada por 11 médicos especialistas no diagnóstico de doenças autoimunes. Você tem o quê? Dermatologistas, gastroenterologistas, reumatologistas e além do atendimento clínico, a Vale Infusões desenvolveu o projeto Cuides, que eu sempre falo aqui. O paciente tem auxílio de psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas, não paga um centavo a mais por isso. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais da clínica com a Tamara Piraí. Dá uma olhadinha. Meu nome é Tamara, eu trabalho aqui na clínica da Vale Infusões, no setor de agendamento. A clínica é voltada para um tratamento humanizado, a gente visa o tratamento de terapia imunobiológicos e a gente sempre visa o bem-estar do paciente. Eu, no caso, faço todos a parte de agendamento, então a gente confere sempre as documentações, receitas, relatórios e sempre está informando eles do ciclo deles, que é muito importante. É sempre incrível o tratamento, né, Luquinha? A gente vai fazer agora uma participação ao vivo, doutor, de uma querida. Ela é a Aparecida. Alô, boa tarde. Boa tarde. Ô, meu amor, tudo bem? Tudo bem. Qual que é a sua pergunta? Eu queria perguntar para o doutor, porque eu fui casada há 23 anos. Olha. E aonde eu moro é herança de irmãos. Uhum. Porque o meu sogro faleceu, minha sogra faleceu. E o meu marido faleceu faz 2 anos. Só que eu moro na casa. De uma das casas, que são 2 casas germinadas. Sim. E uma no fundo, 2 cômodos no fundo. Só que a minha ex-cunhada falou que eu não tenho direito e quer tirar eu da casa. Eu sou idosa, sim, tenho problema, faço tratamento com psiquiatra. Aparecida, deixa eu só fazer uma perguntinha para você, minha linda. São irmãos do seu falecido marido? A casa pertence à família do seu falecido marido? Pertence a isso? Isso, exatamente. Okay. Tá, vamos ver o que o doutor tem para falar. Olá, boa tarde, Aparecida. Você tem, o seu marido deixou o seu sogro, a sua sogra deixaram quantos filhos com o seu marido junto? Eu não estou escutando porque a televisão está baixa. Tá. Quantos filhos, tá, o seu falecido sogro deixou depois da morte também do seu marido? Quantos filhos? 1, 2, 3. 3 mulheres e um homem. Okay. Uma mulher já faleceu. Tá, então vamos lá. São 3 homens, doutor. 3 e uma mulher. Se todos eles, né, estavam vivos quando os pais deles faleceram, então vai ser dividido por 4. Por 4. É um quarto para cada um, ou 25%. Então o marido dela provavelmente vai ter 25%. Como ele faleceu, preciso ver o regime de bens. Qual que é o regime de bens da senhora com ele? A senhora é casada em qual regime de bens? A senhora lembra, dona Aparecida? A senhora é casada com comunhão parcial de bens, regime total, a senhora lembra? Comunhão parcial. Total de bens. Total, doutor. Se for comunhão total de bens, 25% que era dele, do seu marido, ficou 12,5% para a senhora. Então a senhora tem a cota de 12,5% do imóvel. Desses imóveis todos, 12,5%. E os outros 12,5%, que era do seu marido, vai para os seus filhos, né? Se vocês tiverem filhos, vai para os seus filhos. Então, na verdade, a cota do seu marido é de 25% de todo o patrimônio aí que seu sogro ou sua sogra deixaram. Então, tem direito? Tem uns 25%, provavelmente a senhora vai ter 12,5% e os seus filhos vão ter mais 12,5%, tá? Mas é sempre importante, né, você procurar um advogado de sua confiança na hora de for fazer realmente o cálculo todo, porque às vezes está faltando alguma coisa que a senhora deixou de falar. Mas pelo que foi falado aqui, seria dessa forma. Direito tem. Pelo que foi falado, a senhora tem direito à casa. Ponto. Vamos ver através de um plasma que o doutor mandou pra gente. O doutor explica pra gente, então, quem tem direito ao quê?
Isso aí. Essa palavra eu gosto bastante de utilizar porque fica muito fácil, né, de você compreender. A palavra da CIS, né? Faleceu o autor de herança. O autor de herança é o decujus, que a gente costuma dizer que é o decujus. É aquele que deixou os bens e morreu, né? Vai para quem? Tem uma ordem de invocação no Código Civil que está no artigo 1829 do Código Civil. Esse aí é o 1829. Então, faleceu o autor de herança, ele deixou bens, e sem testamento, tá? Sem testamento, vai para o de descendentes. Quem são os descendentes? São os filhos, os netos, bisnetos e assim por diante. Enquanto tiver alguém com os descendentes, vai para eles, tá? Lógico que existe aí distribuição de cabeça, estirpe, que é mais complicado de explicar, mas automaticamente vai para os filhos e para os netos e assim por diante. Não tem D de descendente, vai para o A de ascendente, que são os pais, avós, bisavós e assim por diante. Quando tiver alguém lá em cima, vai também. Se não tiver, né, D e o A de ascendente, vai para o C, que é de cônjuge. Veja bem que não é C de colaterais, muita gente pensa que é colateral, mas não é C de cônjuge ou companheiro sobrevivente, ou convivente sobrevivente. Porque o artigo 1790 do Código Civil, que falava na sucessão da união estável, que era diferente do casamento, ela foi declarada inconstitucional em 2017 e transitou em julgado em 2018. Portanto, hoje, a sucessão do cônjuge é igualzinha do convivente, ou a do convivente é igualzinha do cônjuge. O convivente é a questão do companheiro, seja na união estável e na união afetiva. Tá? Então, casado ou vivendo em união estável ou vivendo em uma união afetiva, é igualzinho aí a sucessão, tá? É o terceiro na ordem. Então, se não tem descendente, vai tudo para o cônjuge ou companheiro. Terceiro na ordem, tá? E depois disso? Significa que depende do regime de bens. Aí vai tudo para o cônjuge ou para o companheiro. É o terceiro na ordem. E o I? Tá? Então, não tem cônjuge, aí sim vai para o I, que aí passa a ser irmãos, que é o segundo grau colateral. Na verdade, irmãos, segundo grau colateral. Por isso que eu coloquei da CIS, né? Irmãos, segundo grau colateral, aqui começa a sucessão dos colaterais. Irmãos é o quarto. Você veja que se tiver cônjuge ou companheiro e tiver irmãos, o irmão não recebe nada. Quem recebe é o cônjuge ou companheiro primeiro. Sim. Tá? O irmão fica lá de fora. Não havendo irmãos, aí vai para o terceiro grau colateral, que são sobrinhos e tios. Tios e sobrinhos, pela legislação, pelo Código Civil, tios e sobrinhos são terceiro grau colateral. Terceiro grau colateral. No entanto, o Código Civil, artigo 1843, ele dá preferência para os sobrinhos. Você vê que os sobrinhos e tios são os mesmos graus, terceiro grau colateral, está no mesmo grau, terceiro grau. Porém, os sobrinhos têm preferência sobre os tios. Então, se tiver tios e sobrinhos para receberem, só quem recebe são os sobrinhos, tá? Não tem sobrinhos, vão para os tios, que é terceiro. Não tem tios, aí vai para o quarto grau colateral, que são os primos, tio-avô e sobrinho-neto. Quarto grau colateral, esses recebem partes iguais por cabeça, não tem ordem de preferência no quarto grau. Então, primos, tio-avô e sobrinho-neto recebem por último. Tá? Tem toda uma ordem aí, né? Prima de primeiro grau, não é? Não prima de quarto grau para nós, tá? Quarto grau colateral. Então tá, tem toda essa ordem aí. Quem quiser, a gente manda essa artezinha, né, Luquinha? E a gente já volta a responder perguntinhas de vocês, mas agora é momento de a gente pensar um pouquinho no movimento das estradas aqui na nossa região. Começar pela Tamoios. Israel, eu sei que o Tony Blade já destacou, a gente já volta a falar sobre o tempo também, previsão de chuva forte. Já é um motivo, na verdade, para a gente ter atenção nas estradas, mas aí para o motorista que está no momento agora nas estradas, já tem chuva, como é que tá? Lucas, tem um pouquinho de chuva no trecho de serra para quem desce em direção a Caraguatatuba, lá no quilômetro 60 até 82. É bem no trecho de serra mesmo, até a chegada de Caraguatatuba. O motorista vai encontrando alguns pontos com garoa, o que dificulta aí a viagem do motorista. Por favor, mantenha a distância segura do veículo que vai à sua frente para evitar os acidentes. Mas tirando isso, o trânsito flui bem na região de Planalto, São José dos Campos, Jambeiro, trânsito bom até a chegada ao trecho de serra. Na rodovia Presidente Dutra, principal corredor viário do país, o motorista faz boa viagem sentido São Paulo. Sentido Rio de Janeiro, agora nós temos problemas a partir do quilômetro 136. É ali próximo ao CEAGESP. Tem lentidão, tem um homem que caiu numa moto, um motociclista ali. Agora há pouco, a viatura da CCR já tirou ali o motociclista para uma área de escape, mas tem 2 quilômetros de lentidão. O motorista vai fazer uma viagem um pouquinho mais conturbada, chegando a Taubaté, flui bem, sem nenhum ponto de lentidão, viu, Lucas? Obrigado, Israel. Boa tarde aí para você. E a gente comenta agora que foi preso o advogado que atropelou e matou uma idosa em São Paulo. Pablo Nunes Naim foi detido depois de se apresentar à polícia e prestar depoimento. Na tarde do último domingo, ele não prestou socorro à vítima e abandonou só o carro de luxo perto do local do atropelamento. Áurea Oliveira da Paixão, de 66 anos, foi atingida pelo veículo e morreu antes de ser socorrida.
Pablo Nunes vai responder por homicídio doloso quando há intenção de matar e também fuga do local. A defesa dele diz que vai recorrer dessa decisão. Sol. Pois é, se fugir do local, né, Luquinha? A gente não pode julgar porque existe o susto, o medo, enfim. Mas assim, se atropelou alguém, para dar pelo menos socorro, né? Na verdade tem que fazer isso, né? Só é a lei, tem que fazer. Bom, a polícia acaba com mais uma rinha de galos e crueldade contra os animais. A gente já comenta com vocês, são 2h19, a gente já volta, não sai daí.